Bom dia a todos. Bem, obrigada por terem vindo. Esta, a exposição Monotopeia é a primeira vez que está em Portugal. Nós, quando fizemos, apesar desta exposição ter estado em vários países, nós há coisas que trouxemos, é a primeira vez que ela tem esta exposição, que nós trouxemos de propósito para Portugal, inclusive alguns dos projetos portugueses que temos feito cá, ou então a instalação, por exemplo, da casa de chá, que vocês vão ver ali ao fundo, que nós trouxemos para a Casa da Arquitetura. Nós, quando quisemos instalar esta exposição, também quisemos que este espaço da nave da Casa da Arquitetura é fantástico e nós, de certa maneira, não é egoísta, mas de certa maneira também queríamos que o espaço da nave também fizesse parte da exposição e, mais uma vez, esta ideia de sensações e expressão quando nós percorremos espaços. O conceito da exposição, uma pequena nota, acaba por ser quase um jardim zen, um jardim japonês, em que cada das maquetes são como pedras que estão dispostas pelo jardim, em que nós realmente depois podemos ver ter um bocadinho transmitir um espaço de serenidade, que era um bocadinho que nós também queríamos com esta exposição. A nossa vida no dia a dia é muito ocupada, estamos sempre com telemóveis, sempre com imensa informação, e então esta exposição é um bocadinho o depurar de informação e querer mesmo que vocês explorem os vossos sentidos visuais, luz, sombra, som e das fotos. E um bocadinho também vocês construírem a história, o que estes edifícios ou o que é que estas maquetes também vos transmitem e o que é que vocês podem repensar acerca dos espaços que vos rodeiam. Essa foi um bocadinho também esta premissa. Por exemplo, então aqui neste espaço nós temos o que chamamos o suke-suke, que é quase uma explosão, ou ter digamos, uma série de sombras e de elementos. E então poderemos ver, por exemplo, este café, que é a Koeda House. Ele acaba da ideia, é que é aquela foto que está ali, como vem, há uma horizontalidade também desses espaços. E então ela quase, o conceito deste projeto é quase como se fosse uma árvore, é um elemento central que faz a estrutura do projeto. E então esta árvore é materializada, construída com partículas da estrutura, que vai crescendo desde o centro da estrutura e ela expande para criar todo o espaço do café. E aqui podem ver como é que o jogo das sombras funciona e, na realidade, este espaço, o elemento de madeira é estrutural. Quando vocês forem ver ali, tem ali alguns elementos nos cantos, mas tem a ver até mais por causa de terremotos, alguma estrutura de estabilidade em termos de movimentos. Mas era a ideia de realmente criar estes dois planos de horizontalidade e realmente criar uma vista panorâmica e sentirmos como debaixo de uma árvore. Esse é um dos projetos. Este é o projeto também da Yusehara Bridge. Também ele entra, como vem, uma série dos elementos, não é? Quase todo o projeto ele começa com a junta, digamos, chamamos-lhe joinery, e ela acaba também por crescer. Nós quase conseguimos ver o projeto da arquitetura a crescer, é uma repetição de elementos que depois conseguimos criar esses espaços. Vocês, se quiserem, podem ver um bocadinho mais perto das maquetes e ver a qualidade da luz e da sombra, que nós tentamos sempre explorar. Eu vou mencionar alguns projetos. Eu confesso que a exposição, como foi feita, este deveria ser o último espaço a vocês visitarem, mas vou convidá-los também a virem aqui. Quando nós fazemos muito do nosso trabalho tem a ver com a experimentação de materiais, não é? Essa experimentação tem a ver ou com o cliente que nos dá um desafio ou com o local. O local para nós é muito importante, é isso que nos dá, digamos, a inspiração para fazer ou usar um determinado tipo de material. Muitas das pessoas conhecem o arquiteto Kengo Kuma mais relacionado com a madeira, porque realmente tem a ver também com a tradição japonesa. Mas na realidade, dependendo dos projetos e do sítio onde nós estamos, nós temos então a inspiração para utilizar o tipo de material. Neste caso foi um desafio, que era um amigo de Kumasan, que ele fez uma izakaya,
Uma izakaya é uma tasca japonesa e que é muito movimentada em várias coisas. E então havia um material sedentário que são fios de cable de internet, que eram restos e que têm várias cores. E então esses cabos foram todos descarnados quase e tínhamos este material todo extra e então criamos este projeto que chama-se Techang e entra na monotopeia de Moja Moja, que é um bocadinho a linha, a onda e assim uma nuvem, né? Muitos dos nossos projetos também uma nuvem, mas neste caso ao extremo do material. Eu convidava-vos a visitarem, é um espaço pequenino, mas depois podem ver e veem um bocadinho como é que é um espaço que é um bocadinho o desconstruir também da ideia formal da arquitetura, mas então levar ao limite esta exploração do material reciclável, que é um material pobre, mas de certa maneira também nos pode, com um bocadinho de criatividade, nós conseguimos criar sensações diferentes no espaço. E eu convido-vos depois a irem um bocadinho lá, mas sim, podem ir e visitar. Se calhar vão ter que ir um bocadinho à vez. Este é um pavilhão. Muitas vezes nós temos, muitos dos nossos projetos também começam, nós, como esta também podem ver, nós experimentamos muitos materiais e muitas vezes um projeto começa alguém que nos pede para fazer um pavilhão ou há um salão, tipo o Salão de Milão, também nós fazemos muitos pavilhões e nessa temos então a oportunidade de experimentar sem compromisso o material. E às vezes de um pavilhão desenvolve-se para um edifício ou para uma fachada e depois para um edifício. Eu acho que como vocês podem ver aqui nesta exposição e que as onomatopeias, o projeto de arquitetura o nosso projeto, o nosso processo não se fecha com um edifício. É uma linha contínua. É um tipo de um edifício vai para o outro. Quase que nós não conseguimos perceber onde é que o edifício acaba, porque ele acaba. E vocês também podem ver isso com as onomatopeias, que há uma certa linha de continuidade dos edifícios, apesar de eles serem todos diferentes. Tem a mesma dimensão desses painéis, ele está aqui para. Este painel, este por acaso foi este painel nós fizemos. Nós temos alguns espaços que têm esta qualidade da luz, que é o chamado, vocês chamam arroz de papel, no Japão é o ashi. As casas japonesas têm essa suavidade, a madeira, as superfícies, ou seja, não são superfícies duras. Tanto isto é uma das premissas também do arquiteto, quando ele, nos seus tempos mais jovens, revoltou-se, de certa maneira, contra a ideia do betão do Tadao Ando, quando todos estavam a fazer as casas de betão, porque ele realmente sentiu que ele cresceu numa casa de madeira tradicional, enquanto todos os amigos dele viviam em casas modernas, e depois mais tarde ele apercebeu-se como é que aqueles momentos, os barulhos na madeira, quando as casas se movimentam, ou a luz como entra, a suavidade nas janelas de papel de arroz, papel de arroz, desculpem, agora estou. Essas características que criavam memórias no nosso espaço. E então é isso que nós tentamos traduzir para os nossos projetos. Que tipo de memórias? E neste caso, nós temos alguns projetos em que trabalhamos a luz desta maneira, a luz mais suave, mesmo com luz natural e com luz também natural, no espaço à noite, a luz é extremamente importante para nós. E neste caso nós criamos este elemento porque nós queríamos, quando vocês viessem da sala principal para esta, que não fossem logo abordados com o espaço, que este fosse um momento de transição. Essa é uma explicação longa, mas sim, para nós era importante que vocês, quando chegassem aqui, quase, mais uma vez, esta ideia de estar a olhar para um jardim debaixo de uma engawa, que é o nome que nós utilizamos muitas vezes, usamos na Gulbenkian, ou usamos que é realmente este espaço de transição entre o interior e o exterior. E nós queríamos, quando aquilo que vocês vêm da rua, do vosso movimento dia-a-dia, quando chegassem aqui, houvesse esse espaço de transição para então absorverem os projetos. Então vamos aqui continuar.
Este, este é um projeto também especial. Neste nós encontramos o Guru Guru. Eu depois aconselho-os, no final da exposição, tentem dizer algumas das onomatopeias em voz alta, porque realmente o Guru Guru é um vórtice, é um movimento. Ou a gente às vezes pode dizer, Guru Guru Osuru, tipo quando andamos às voltas, assim meio perdidos. Então este projeto encontrou-se nessa categoria, no movimento do vórtice e do vértice. Então, por exemplo, este é o projeto em Darling Harbour, em Sydney. É um projeto em que eles desenvolveram, o promotor desenvolveu toda a área para apartamentos, edifícios de real estate, mas então que era pedido eles criarem um projeto social para a população daquela zona. E então eles convidaram-nos para fazer o projeto, e este projeto, o primeiro piso tem um mercado, o segundo piso tem um kindergarten, o terceiro um shared work, ou seja, é um espaço comunitário para todos os habitantes da zona. E então nós queríamos fazer, o arquiteto queria fazer então esta ideia de espiral, em que realmente estes programas mergem-se, então nós quase naturalmente podemos ir de um para o outro, quase como se fosse uma rua pública, de repente entra em espiral. E junto com essa ideia da circulação vem então a superfície, isto é madeira, é um painel de madeiras que então cria todo este movimento e acentua ainda mais, digamos, a dinâmica do edifício. E era isso que nós queríamos trazer. E aqui na maquete também podem ver como é que as sombras acabam por criar também uma outra dinâmica no edifício. Isto é uma das coisas que também nós apreciamos muito, que realmente dependendo da altura do dia ou das estações, o edifício também vai dialogando de uma maneira diferente. E então muita da nossa inspiração vem da natureza. E podem ver, temos aqui, por exemplo, temos a estação de Saint-Denis, já acabou, que acabou de ser finalizada agora. Ela entra mais em planta, também temos essa espiral e também podem ver mais uma vez a ideia do espaço público, entra dentro do edifício, e nós então gostamos muito de brincar com esta ideia de transições. E transições entre interior e exterior, ou espaço público-privado, em que as pessoas podem usufruir. Temos aqui então um projeto também em Lisboa, na Gulbenkian, que também chamamos de Engawa, e que realmente ela neste movimento que cria aquele espaço realmente também de observação para o jardim, não é? Que vocês quando têm esta parte toda horizontal, enquanto estão, foi esse também o intuito. E o outro projeto também é o Christian Andersen Museum, que foi inspirado nas histórias de Encantar de Christian Andersen, e realmente também é essa ideia museu, entre o jardim e os espaços interiores do museu, há esta um serpentear dos espaços, quase como se fosse uma ideia de fairy tales. Aqui eu peço-vos agora aqui da parte de trás, como vem, e vocês conseguem. E vocês conseguem perceber um bocadinho também como é um bocadinho o nosso dia a dia, entre uns edifícios de uma certa dimensão, ou então a ideia de um pavilhão, ou a ideia de experimentar materiais, e como é que nós criamos espaço, o que é o espaço. E neste caso também é uma coisa muito japonesa, isto é uma parte, mas os deuses no Japão, nos tempos shintoístas, eles são marcados pelo espaço. Ou seja, há uma corda que cria o espaço, e o espaço vazio é onde Deus vive, por exemplo. E nós achamos isso muito, muito interessante, porque realmente nós tentamos criar o espaço da arquitetura não pelo cheio, mas pelo vazio. Como é que é um bocadinho o oposto. E neste caso a ideia de que isto é uma casa de chá, facilmente transportável, que nós podemos enrolar numa mala e levamos para qualquer lado e estendemos, e de repente criamos este espaço de shrine, não é? Quase, em que podemos criar uma cerimónia de chá. Pronto, e esta é a ideia do pavilhão. E mais uma vez podem ver como é que o jogo das sombras e das texturas fazem muito parte do nosso dia a dia e projeto de investigação.
eu deixo-vos vocês podem passar por baixo também. É engraçado quando passam mesmo sentir a ideia do espaço, não é? Sim, mesmo a exposição, mas estava a dizer, nós queríamos mesmo que vocês tivessem um bocadinho uma sensação de paz, não é? Um bocadinho como é que nós fazemos uma pausa no dia a dia, como é que nós podemos observar a ideia de beleza, não é? E por isso é que a natureza a natureza, a materialidade realmente são inspirações muito importantes para nós. Como é que a natureza está sempre em mudança, mas tem um lado imutável e um lado de equilíbrio. E como é que nós conseguimos traduzir isso para a arquitetura? Porque acaba por ser muito complexo. Nós conseguimos criar uma coisa que é fixa, mas que ao mesmo tempo tem que perdurar durante os tempos e ser extremamente adaptável às nossas mudanças de vida. Aqui, este também é um dos mais recentes, vocês talvez conheçam, que é o Pavilhão de Portugal, que se fizemos para a Expo de Osaka. Este foi um desafio também muito interessante, que não é um edifício, não é um pavilhão, porque mas é um pavilhão, mas ele dura durante 6 meses. Este foi um desafio muito hard, porque nós tínhamos tempo limitado, budget limitado, mas tínhamos uma grande vontade de participar, porque na realidade foi uma honra para nós. Nós já estávamos a fazer projetos cá em Portugal, e de repente poder um bocadinho contribuir, que era estar a falar com as pessoas em Portugal e com a equipa do ICEP e explicar como é que era viver em Japão e como é que as pessoas reagem e nós estávamos a fazer essa tradução e essa ponte. E aqui mais uma vez, o nosso pavilhão acaba por ser o pavilhão mais sensorial de toda a Expo. A ideia, o pavilhão tem vou contar aqui um bocado. O pavilhão tem o conceito dos oceanos, é o tema dos oceanos, que aliás o pavilhão de Portugal ganhou pelo tema o prémio de ouro, o primeiro prémio, que era o melhor pavilhão temático da Expo de Osaka. E nós, nessa ideia também do oceanos, nós queríamos como é que nós transmitimos a ideia do oceano para as pessoas no Japão, que são pessoas que também conhecem o oceano. Nós somos 2 países que vivem muito para os oceanos. E então era a ideia de querer transmitir a onda, ou que nós estamos quase debaixo da onda, quando temos a luz a refletir pela água. E então nós sabíamos que queríamos esta ideia da onda, quase nos escolhíamos um bocadinho da onda da Nazaré. E então perceber depois qual era o material que nós poderíamos trazer para criar esse movimento cinético do vento, da água, da luz, e naturalmente veio as cordas. E depois então aí depois por trás veio todo um processo técnico, como é que nós vamos conseguir fazer isto. Esta foi uma das primeiras maquetes, que ela é muito conceitual. Se vocês depois baixarem conseguem ver o espectro da onda, porque nós queríamos criar aquele movimento, aliás queríamos mesmo que as pessoas estivessem por debaixo e nós sabíamos que ela tinha que ter esta forma, e depois como é que nós conseguimos transmitir isto para os materiais. Posso dizer, pronto, isto também é outra característica do ateliê. Nós, ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito com craftsmen, ou artesãos, perceber o que é que está nas tradições, aprender as tradições técnicas, mas depois, ao mesmo tempo, também trabalhamos com tecnologia, como é que nós conseguimos ter os 2 mundos, onde tirar o máximo partido. Neste caso, neste projeto, como podem ver, quase todas as cordas têm uma dimensão diferente, e elas também têm 3 espessuras diferentes, de 20, 40 e 60 de espessura, porque nós queríamos criar também diferentes densidades. E então nós tivemos que recorrer também a um sistema de coding, temos uma pessoa a fazer coding para o projeto, porque depois nós temos que mandar isto para alguém, o produtor, cortar as cordas, identificá-las e depois a empresa de construção montar. Então isto é tudo um processo que nós só conseguimos fazer com a colaboração com várias equipas interdisciplinar, de arquitetos, engenheiros, a produção, e depois então chegamos com esta parte do coding, em que cada corda tem um bilhete de identidade, em que diz a dimensão, o comprimento, a largura e a localização no pavilhão. E depois a localização do pavilhão, nós temos esta grelha, e ela acaba por ser como um jogo de batalha naval,
em que nós temos a e depois o número e ele então, cada código, ela é posta. Então nós temos que pensar, como é um pavilhão de curta duração, nós temos que pensar todo neste processo, não apenas no design. A parte do design nós vamos conseguindo fazer, mas depois a parte da concretização é muito importante. E então que é uma das coisas que também nos dá muito gosto, que nós também aprendemos coisas novas com este processo, que eventualmente depois levamos para outro projeto. Este não, mas nós temos, não dá para ver, do outro lado nós temos uma pequena praça. Por questões de segurança, pronto, o nosso conceito original, realmente as pessoas vinham mais até cima, por questões de segurança não podíamos abrir ao público todo. Lá está, havia vários regulamentos japoneses e o tempo que tínhamos era bastante duro. Mas sim, há uma parte que nós conseguimos vir até cá acima e ver esta parte da onda. Depende, há umas zonas que é só uma e há outras que são duas. Só para vos também dar, porque também tem a ver um bocadinho, a arquitetura também tem um bocadinho de ilusão, não é esta coisa, ou por exemplo, como a Pala de Engawa, ela parece muito leve, mas são 100 metros de comprimento de pala, não é? Mas a ideia que ela vem e parece que assenta nesses pilares muito finos, que ainda por cima são abertos, mas é uma ilusão, nós criamos elementos de ilusão. O pavilhão de Portugal, uma das coisas que nos disseram é que foi a primeira vez que viram o pavilhão, parece que tem uma dimensão muito grande, mas na realidade o que nós fizemos, e já por estratégia, porque nós sabíamos que como era tão complicado na Expo, o pavilhão é todo desenvolvido num piso. Todo o programa do pavilhão está no piso de baixo e a parte de cima realmente são as cordas que dão esta ideia de volume e mais imponência e conseguem criar este movimento. Por isso essa também foi uma ideia de conseguirmos, com pouco material, de certa maneira, criar a ilusão de que o pavilhão tem uma certa dimensão e que era um bocadinho do oceano. Pronto, já agora esta está dentro das homonotopeias do Sara Sara. Eu acho que ele está aqui mais que explica lá que fluidez, direção e velocidade. Pronto, Sara Sara e ela entra dentro desta categoria. E agora eu estou aqui um bocadinho a escolher qual é que podemos ver. Queres lembrar? Este projeto, deixa-me ver, eu acho que ele é de 2005, se não estou em erro. Deixa-me ver. Ele não diz aqui. Não. Muito do nosso trabalho, lá está, a parte de nós parece muito do nosso trabalho, parece que tudo tem um bocadinho. O ateliê tem várias explorações, a parte dos pavilhões, a parte dos edifícios, materialidade, mas também estes pavilhões muitas vezes também nós trabalhamos com estudantes de arquitetura, trabalhamos muito com as universidades para fazer uns workshops e este é um desses casos em que quase numa ideia, todos nós em crianças brincávamos com guarda-chuvas e fazer uma espécie de gruta, não é? De tenda. E então este projeto nasce um bocadinho nessa ideia muito de memória, de criança quase. Então como é que nós conseguimos criar, digamos, uma tenda com guarda-chuvas? E ela acaba por ser esta ideia de criar. Claro que isto depois acaba por ser mais complexo, mas pronto, essa é a ideia inicial, e então como é que nós vamos transmitir isso? O material que nós usamos é Tyvek. Este material nós usamos em muitos dos nossos projetos. Tyvek é o nome da marca. Deve haver uma melhor maneira de escrever, mas como podem ver, ele é extremamente resistente à água, ao vento, mas tem um bocadinho esta materialidade do papel de arroz. E então ela consegue-se ver, lá está, não é uma superfície sólida, mas tem esta textura, mais uma vez quase a remeter para um elemento natural. E depois a estrutura em si do guarda-chuva eles trabalharam com um fornecedor de guarda-chuvas que vivia perto de Tóquio
ele aceitou o desafio e então foi-se adaptando um bocadinho do guarda-chuva para criar esta estrutura, como vocês podem ver. Então a estrutura em geral é do guarda-chuva, mas depois tem alguns elementos extra que faz com que eles possam ser ligados uns aos outros e criar uma estrutura. E eu sei que eles, quando montaram este projeto, demorou bastante tempo, mas acho que ele só aguentou 2 horas. Só para vos contar, porque isto também acontece. Porque havia uma ventania muito grande e ele não conseguia ser estável. Mas para vocês perceberem, este é um dos guarda-chuvas daquele, exatamente. Aliás, é um dos guarda-chuvas que estava naquela foto, para vocês também perceberem um bocadinho a escala do projeto. Já agora, pronto, agora estão aqui estas 2 cadeiras. Estas 2 cadeiras estão no pavilhão de Portugal. Já agora, para perceberem como é que as coisas estão ligadas, nós tínhamos o pavilhão de Portugal e lançamos o desafio ao ICEP e a alguns produtores portugueses se realmente havia a possibilidade de trazerem-nos cadeiras para o pavilhão. E então conseguimos também então desenhar um bocadinho e criamos também neste diálogo mais uma vez com os fabricantes e os designers criamos um bocadinho o desafio de repensar a cadeira portuguesa que é única e icónica e então nós pensávamos como é que seria a cadeira portuguesa que veio até ao Japão e qual seria essa cadeira. E então nós pensamos realmente mais uma vez a desmaterializar, a tentar criar mais transparência e também na ideia dos oceanos. E então este foi o resultado que nós chamamos de a cadeira Osaka, para simbolizar o pavilhão de Portugal em Osaka. E então este foi o desenho da cadeira que está na esplanada neste momento. A celebrar os designers e os fabricantes portugueses. Eu vou tentar não falar de todos, porque senão vocês também têm tempo depois para absorverem. Mas estes são um dos meus... eu tenho alguns favoritos, mas este também é um projeto que que aprecio muito e que realmente nós quando vamos aos espaços são muito interessantes. Lá está que quase parece é um espaço muito abstrato. Nós não temos aqui, mas este projeto, ele é todo feito, estes 2 são todos feitos sem parafusos ou pregos. É inspirado nos sistemas de juntas japoneses, de joineria e marcenaria. E então há uns brinquedos que eles têm, quase uns jogos e uns puzzles que se chama Shidori. São 2 peças de madeira que são cruzadas e há uma terceira que vem e roda como uma chave. E então nós pensamos, será que nós conseguimos com esta pequena junta, nós conseguimos aumentar esse sistema? E começa primeiro com um pavilhão, que lá está, fizemos um pavilhão em Milão, que não está aqui, mas desse pequeno pavilhão, que não deveria ter mais de 2 metros, esse sistema é aumentado. Será que conseguimos fazer isso ainda maior? E então ele aumenta para a fachada do edifício. Todo o edifício é envolto nesta estrutura, que ela aguenta-se por si mesmo. E quando eu digo que não tem pregos, até 3 metros de altura tem um módulo e depois há realmente um elemento de ligação metálico, mas toda a estrutura realmente ela é feita sem pregos. E então nós criamos este elemento quase um puzzle, não é? Quase nós estamos cá dentro de um Matrix, todo em madeira. E tem um vidro e nós conseguimos ter esta transparência e criar, lá está, a ilusão de infinito. E mais uma vez um espaço de floresta. Eu sei que se calhar tenho que usar outras palavras, mas realmente é essa a ideia de elementos naturais. E então, alguns anos mais tarde, o ateliê foi desafiado a fazer, nós chamamos é um Pineapple House, apesar que isto tem outro nome, isto é os headquarters, ou digamos a sede de uma loja de bolos de ananás de Taiwan, que queriam fazer um edifício de branding, de signature, em Tóquio. Então convidam-nos e lançam-nos o desafio então, para criam mesmo uma estrutura de madeira e então nós criamos esse sistema que junta, neste caso, acaba por ser tridimensional,
são dois elementos e ela entra na diagonal, e neste caso, neste edifício, a fachada já consegue ser estrutural, já consegue aguentar o edifício. Então esta tem sido a evolução de nós pegarmos numa técnica tradicional e junto com engenheiros e carpinteiros criarmos uma nova, digamos, uma evolução nos sistemas tradicionais. Só de curiosidade, este projeto é bastante complexo, nós estávamos todos a ver com sistemas 3D, mas realmente havia um gap, um espaço. Como é que nós traduzimos isto para os carpinteiros? Como é que eles conseguem produzir? E na altura havia um carpinteiro que infelizmente teve um acidente, ele ficou numa cadeira de rodas, mas tinha na mesma paixão, tinha muita paixão também pelo 3D e começou a estudar. E então ele na altura acabou por ser a pessoa crucial para fazer essa tradução, em que nós dávamos o programa 3D e ele conseguia, desmembrava cada um dos elementos, catalogava e então enviava para a equipa de carpinteiros. Ou seja, mais uma vez, nós realmente não somos uma ilha quando estamos a desenhar ou a projetar, e esta colaboração com pessoas que são também muito motivadas a querer fazer uma coisa nova, realmente faz com que depois tenhamos estes resultados. Tens alguma pergunta? Quantos vocês podem enviar? Eu estou a dizer, este vai ser o último, mas não tenho vários. Mas nós temos aqui alguns projetos, os pavilhões e as instalações ajudam-nos a repensar alguns projetos e se calhar digamos, quando nós temos um edifício de arquitetura há uma série de funções que nós temos de cumprir e requisitos, e os pavilhões acabam também por ajudar nós a explorar novos materiais e novas técnicas que eventualmente depois podemos explorar em edifícios. Mas este foi um desafio de uma empresa de materiais. Isto é um tecido que absorve a poluição do ar, os pós do ar, e então eles queriam, mais uma vez também na Feira de Milão, eles queriam dar a conhecer esse produto e pediram-nos para fazer uma instalação, um pavilhão. E então a ideia veio de tentar criar o máximo de superfície para absorver o pó, e a conclusão que se chegou foi pensar no origami. E então, a partir do momento que nós começamos a fazer estas dobras todas, nós aumentamos a superfície de absorção do pó, digamos, em mais do dobro, e então daí resulta este desenho e este projeto. Então havia depois no espaço essa circulação. A gente chama o foie-foie, então também tem esta suavidade das membranas. Este projeto é um projeto em Hokkaido, que é uma casa também experimental, e Hokkaido é uma zona, não sei se conhecem, no norte do Japão, tem cerca, no inverno, quase 3 metros de neve, pode ser extremamente frio, mas então aqui o desafio era, e as paredes são grandes e duras, então mas o desafio era como é que nós conseguimos criar uma coisa também quase flutuante ou mais transparente, e então são 2 paredes de membrana, neste caso, com um isolamento dentro, que cria então toda a parte térmica, de não deixar o ar passar, e o chão é aquecido, é um bocadinho na semelhança das casas tradicionais de Hokkaido, que tem sempre uma lareira no centro da casa, que está durante o ano todo a arder, nas casas tradicionais. Uma tem a ver por causa dos insetos, que o fumo ele acaba por ter ali uma propriedade que mata os insetos que normalmente comem a madeira, que neste caso não é preciso, mas a outra é que com o ano todo o fogo aquece o chão e depois quando é o inverno, a inércia, o aquecimento volta à casa. E é nessa inspiração realmente esta casa e o sistema de bioclimática, ela é pensada assim. Mas claro, lá está com esta ideia de transparência, e então à noite, vocês têm aqui a maquete, à noite ela quase é uma lanterna na paisagem de Hokkaido. Estou a falar muito?
Estes projetos que nós temos deste lado, eles encontram-se na nós chamamos de Zara Zara e tem a ver com rugosidade. Imaginem o tipo aglomerado de betão, mas com o agregado que está mais evidente naquela lavado. Vocês imaginem passar a mão na superfície, é tal a ideia de Zara Zara. Ou então em que nós aumentamos as partículas e ela também visualmente acaba por criar, entre este cheio e vazio, cria visualmente essa permeabilidade. Este projeto em particular é em Vals, em que eles têm uma pedreira, a pedreira de Vals, e então eles criam, neste caso também é um headquarters deles, com o apartamento um apartamento no topo, e ainda é realmente para mostrar a qualidade da pedra de Vals, que vocês veem aqui, eles têm estes veios, é quase um marmorado. E então era a ideia realmente quase criar um chalé suíço, mas nas montanhas, e quase é que a madeira é desconstruída e desmaterializada. E em que realmente nós criamos digamos, panelar, esta fachada com partículas, em que realmente, e que ela é interrompida por alguns elementos de madeira, quase como se fosse, lá está, a ideia do veio natural que encontramos nos materiais. E até mesmo o próprio edifício ele também é desmaterializado. Se vocês verem, cada um dos pisos acaba por ter uma profundidade diferente para criar esta relação mais com a natureza. Ele acaba a ser por ser assim. Ou então temos também o V&A, e mais uma vez aquilo que eu estava a dizer, como é que o local nos inspira, e nós quase nós vamos ao sítio e depois na primeira reunião quase que já vimos com o material. Antes de ter o projeto começa com o material. E no caso do V&A, que é o Museu de Victoria Albert em Edimburgo, na cidade de Dundee, a cidade é caracterizada, ele tem uns penhascos e tem umas formações rochosas muito interessantes, então o edifício nasce esta ideia como se o edifício fosse um penhasco ali na waterfront, junto à água, em que cria então estas diferentes dimensões e a ideia também de rocha, uma rocha com diferentes rugosidades. Vocês podem ver, este é o projeto. Nós tiramos a cobertura para que vocês pudessem ver um bocadinho mais do interior e também que o espaço exterior e o interior acabam-se também por fundir nesta mesma ideia de rugosidade e de partículas que nós temos. E claro, com um só elemento, ou com a ideia deste elemento da pedra, nós conseguimos então criar todo o espaço e os negativos que vocês podem ver, quase de grutas junto a penhascos, para criar este movimento e as sensações que queríamos trazer para o edifício. Vocês fazem essa relação dos materiais que existem no local? Há uma mistura. Nós normalmente tentamos sempre usar materiais do local. Materiais do local ou pessoas, porque tem essa ligação. Até mesmo, por exemplo, nós de vez em quando temos também o plaster, que é muito, os japoneses têm aquelas texturas que nós vemos nas casas japonesas, em que às vezes trazemos também o master do plaster japonês em alguns edifícios e que se mistura com a terra do local para ter entidade. Mas há alguns projetos que não é possível. Tem a ver com custo, tem a ver, pode ser, por exemplo, no Havaí nós não podemos usar materiais da ilha, porque senão eles ficavam sem ilha quase. E então todos os materiais, o desafio ali é um bocadinho ao contrário. Nós tínhamos todos os materiais, eles têm de vir de fora, e depois uma vez estávamos a fazer um edifício que tinha umas peças em específico, e então eles perguntaram, mas vocês têm que ter cuidado, porque pode ser que um contentor caia na água, e já não tem essas peças, e como é que vão ter outras? E nós não estávamos à espera que íamos pensar em logísticas marítimas quando estávamos a fazer o projeto. Mas sim, sempre possível, essa é
essa é a narrativa que nos agrada mais, ter os materiais do local. Por exemplo, a Gulbenkian, todos os materiais que nós temos são em Portugal, são com fabricantes portugueses, e que nos deu muito gozo fazer. E essa é sempre a primeira opção, quando nos é possível. Esta outra vez é uma também na categoria das tea house, das casas de chá. Mais uma vez é também a ideia realmente que se pode transportar numa mala e fazer. Esta é muito especial porque ela é feita, é um balão de hélio, que vocês estão aqui a ver, o balão ou o espaço só está seguro na tensão do balão e do tecido, que tem aqui algumas rochas a segurar. Mas também, digamos, uma das, digamos, a parte mais simples do que pode ser um projeto de arquitetura, sem estrutura, digamos, é realmente construir um espaço. É verdade, já tinha de dizer, parece uma medusa e este fluir. Para Portugal, normalmente nós temos isto como tatami, mas achamos que seria interessante, mais uma vez, neste caso, em vez de trazermos o tatami do Japão, de então colaborar e fazermos um chão de cortiça, que foi feito de propósito para esta instalação. E depois, mais ainda, e vocês depois vão ver, nós também pedimos, mais nesta situação dos espaços de arquitetura são feitos para as pessoas viverem e usufruírem, não são peças de museu. E então nós vamos ter, ao longo destes 6 meses, nós fizemos o desafio à Casa da Arquitetura e vão haver várias performances e instalações, e uma delas vai ser a cerimónia de chá. Então vamos ter está uma professora, uma mestre de cerimónia de chá que vive no Porto e vem cá fazer a cerimónia, por isso vocês vão poder ver este espaço realmente em ação, sim, vivido. Eu não sei, vai ter que perguntar à equipa, que eles vão ter a parte da performance, vai haver vários eventos. Sim, vai haver vários eventos. Vai haver um evento de caligrafia também, de caligrafia japonesa. Tem a ver realmente com o movimento, não é? Das pessoas, o movimento quando se faz arquitetura, ou o movimento dos sons das onomatopeias. Aqui estamos na categoria do para-para. Eu acho que, depois eu também faço um bocado de interpretação, mas para-para faz-me lembrar a chuva quando cai no telhado e vai fazendo aquele barulho. Mas também a ideia de cheio e vazio, luz, sombra, mais uma vez acaba por ser. E neste acaba por ter a categoria do Estádio Nacional no Japão, a Besançon, o Matadouro, no Porto, que ainda está em construção e vocês ainda não conseguem ver essa qualidade. Mas podem ver aqui com a maquete. Nós temos aqui 2 maquetes. Esta foi a primeira durante o concurso, antes Covid, antes guerra na Ucrânia, antes de várias coisas, né, que nos aumentaram o custo dos materiais. E esta é a mais recente, em que nós tivemos que repensar a estrutura, repensar qual era a essência, as coisas que nós queríamos ter no Matadouro e que era importante, considerado que isto é outra das vertentes que acontece em todos os projetos ou em situações, quando nós temos um Covid e uma guerra na Ucrânia, em que alguns materiais o custo aumenta mais de 200%. Se calhar muitas vezes quando apresenta um projeto de arquitetura não há esta história, mas para nós é muito importante, porque é um desafio, porque temos de repensar muitas coisas, mas faz parte pensar o que é que realmente é essencial no projeto e o que será que estamos a desenhar demais, ou como é que nós conseguimos manter a identidade do projeto. E então este é o resultado que nós temos hoje para o Matadouro, que até ao final do ano vocês vão ver a estrutura toda completa e vão começar a ver a ideia. E realmente, no caso do Matadouro, o que era muito importante para nós, o Matadouro está a uma cota muito mais baixa da BCI, e realmente as pessoas passam e quase não viam o Matadouro, ele estava ali escondido, ninguém sabia que estava ali esta peça. E então a intervenção do Matadouro passa por limpar os espaços existentes. Foi-nos pedidos para ter a qualidade térmica e sustentável que se exige num espaço de escritório hoje em dia. Parte deles são escritórios e outra parte cultural. Mas também queríamos criar uma nova identidade que mostre,
o futuro do Matadouro. Há uma história do Matadouro que tem a ver com o desenvolvimento do Porto, desde os anos de 1930, e foi muito importante para a economia de toda a Zona Norte. E então agora no futuro, o que é que vai ser este novo espaço e o que é que ele simboliza para toda a zona oriental do Porto e Corujeira, e então qual é o novo futuro de toda desta zona nova a desenvolver no Porto. E realmente esta estrutura metálica, esta cobertura, ela acaba por, de grande escala, a ideia é que ela dialogue também com os edifícios de grande escala que nós temos. Temos aqui o estádio, a VCI, e então esta cobertura acaba por agregar, digamos, o Matadouro e criar uma identidade. E quase, eu gosto de brincar, digo-lhe que é uma batalha de gigantes, mas cria de repente um diálogo com estas grandes infraestruturas urbanas. Mas ao mesmo tempo, se vocês virem, quando nós vimos ao espaço do pedestre e quem visita o Matadouro, há uma sensibilidade e uma suavidade de proteção, e então de repente esta grande cobertura ela acaba por ser desmaterializada. E tem lá está esta ideia de luz e sombra que nós vamos criando nos espaços e que identificam os diferentes momentos que existem no Matadouro. Isso é um bocadinho da história, que tem sido longa, mas que nós estamos muito excitados agora a ver finalmente a cobertura a ganhar vida. Podem ver. Aqui atrás tem o Estádio Nacional do Japão, que ele foi usado também para os Jogos Olímpicos. Este estádio não tem, também foi um grande desafio. Ele é inspirado nas pagodas japonesas, os níveis das pagodas, e ele acaba por também, ele não tem ar-condicionado. E da maneira como ele é feito para que o estádio tenha um sistema, junto com os engenheiros, que nós tivemos que contornar isto, tem um sistema de ventilação natural, em que o ar, a meio dos anéis, passa de um lado para o outro e cria uma certa brisa, que dá um certo conforto, especialmente porque os verões japoneses são extremamente de muito calor, e ele acaba por também estabelecer um bocadinho como é que é a forma do estádio. O estádio em si, ele todo também tem estes anéis então, de madeira, inspirados nas pagodas japonesas. Uma curiosidade, todos os fornecedores de madeira no Japão queriam participar no estádio, como podem imaginar. E então o que se conseguiu chegar a acordo é realmente todas as municipalities, todas os municípios, sim, obrigada. Todos os municípios do Japão puderam contribuir, cada um deles puderam contribuir com um bocadinho de madeira para o estádio. Em que ao norte do estádio são os dos municípios do norte do Japão, no sul do estádio são os municípios do sul do Japão, etc. E então essa acabou por ser a ideia da identidade nacional através da arquitetura e da materialidade no estádio. E depois a estrutura em si mesmo não foi calculado, mas a estrutura acaba por ser, ela é uma estrutura mista também de madeira e metal, e o que não foi calculado é que ela foi pensada para ser esta estrutura mista, mas por causa da madeira o estádio também tem uma acústica muito especial, que a madeira acaba por absorver parte do som. Pronto, são algumas das boas surpresas que entretanto acabam por resultado dos desenhos e da colaboração. Eu sei que está um bocadinho longa, mas acho que vamos terminar aqui com este. Este também é um dos meus favoritos. Eu, quando cheguei ao ateliê, nós tínhamos acabado de ganhar este concurso. O ateliê faz, claro, nós temos clientes que nos vêm, ou pessoas que nos pedem para fazer projetos, mas também uma das grandes partes tem a ver com concursos. Os concursos são interessantes, têm sempre um caráter também com comunidade, um caráter público, que para nós é muito importante e que também muitas vezes ajuda-nos a explorar ou a propor alguma coisa que, se calhar, quando se fizer um concurso, as pessoas não estavam à espera. Eu acho que para nós essa também é uma parte muito aliciante quando fazemos concursos. Neste caso é uma torre do turismo para a cidade de Asakusa. E eles fizeram um concurso porque em frente, não temos aqui a foto, em frente tem um templo muito importante que é o Sensoji. É um templo muito tradicional em que milhares de visitantes vão, e então era importante ter um desenho que não afetasse ou que entrasse em contraste com este templo.
E a ideia deste projeto então acaba por ser, mais uma vez, desmaterializar a ideia da torre, esta torre do modernismo, aquelas torres que nós vemos de vidro, e então desmaterializar quase como se fosse as casas normais japonesas, que normalmente são de 2 pisos, e ela quase que vem uma em cima da outra, e cria esta ideia de escala mais humana dos projetos. E à volta da fachada também temos este rendilhado de louvers de madeira, nós chamamos louvers, também para suavizar a superfície e um bocadinho quebrar esta ideia do vidro, porque o vidro é uma coisa que realmente não existe na natureza, a reflexão do vidro, etc. E então estes pequenos elementos para trazer a ideia da suavidade e relacionar com a escala humana das pessoas. Pronto, então este foi o resultado desse projeto. É isso, é isso. Também é engraçado, os projetos que têm acabam por ser, estas pequenas áreas acabam por ser as áreas onde nós podemos ter a parte técnica, que é sem dúvida um dos nossos grandes desafios nos projetos, porque nós podemos fazer os projetos e depois vem o engenheiro, olha, agora temos estas caixas, mas isso é em frente à minha entrada no edifício. Ou, por exemplo, o matadouro, há uma parte muito técnica e que realmente com a cobertura nós conseguimos esconder de certa maneira e que então todos os equipamentos acabam por estar difundidos e acaba por não estar uma parte mais mecânica, não é? Que acaba que os edifícios modernos nos pedem. Pronto, eu acho que eu terminava aqui, não sei se têm mais perguntas. Podem ver também, temos aqui alguns livros das obras do ateliê, o arquiteto também escreve muito, a escrita faz uma parte muito fundamental do processo dele. E aliás, para lembrar que foi realmente um livro da onomatopeia em que alguém faz como um desafio fazer esta exposição e agora está aqui. Então tem isso e podem ver um bocadinho mais, se tiverem mais curiosidade, de desenhos, dos projetos, aí convido-os a explorar. Pronto, acho que se não tiverem mais perguntas. Sim, obrigada. Sim, obrigada pelo vosso tempo.